Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando também este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Se inscreva também, meu irmão, minha irmã, no nosso canal, ative o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias as nossas missas, novenas e poderá sempre estar rezando em comunhão conosco. Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma. Não é fácil seguir Jesus, mas com Pedro lhe digamos: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não desesperar, olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou. Não foi também por nós teu sangue que jorrou. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação.
Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés
e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós chegamos hoje ao segundo domingo da Quaresma e dentro desta liturgia também iniciamos um novo mês. O mês de março, aqui mais um mês da nossa caminhada, ainda dentro desse período de conversão que Deus nos chama a mudança de vida. Sempre ficou claro para todos nós, desde muito cedo, que Deus criou o ser humano para um propósito. Na semana passada, na leitura da criação e da entrada do pecado no mundo, nós víamos, Deus criou tudo de uma maneira bela, harmoniosa, colocou o homem e depois a mulher para tomar conta, mas assim o pecado adentrou. E quando nós pensamos que o pecado adentra a humanidade, nós também pensamos que o homem ele se torna aí portador do pecado, da morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, veio para resgatar o homem e, padecendo na cruz, libertou o homem de todo o pecado, apagou a nossa culpa, assim nos dando a chance de irmos para o céu, que é a nossa meta final, que é o que nós celebramos, que é o que nós vivenciamos. Estou dizendo tudo isso porque na primeira leitura de hoje nós vimos o chamado de Abrão, Antes mesmo de chamar-se Abraão, ele já era como Abrão, morava no território de Ur da Caldeia e é chamado por Deus para se dirigir para a terra prometida, Canaã, para lá ser o pai de muitas nações. A princípio, Abrão confia e vai. É interessante que Deus lhe dá a certeza de que essa sua caminhada, essa sua decisão de obediência à vontade do Pai, vai dar a ele muitos frutos, principalmente a sua posteridade. É com Abrão que Deus vai fazer a primeira das alianças que muitas vezes nós comentamos. A primeira aliança é feita com Abrão, depois vem outras, claro, mas Abrão é o primogênito das alianças. E é em Abrão que Deus faz o povo. Muito mais hoje do que um povo territorializado, muito mais do que um determinado grupo do povo da promessa, todos nós também temos essa descendência de Abraão. E com isso todos nós somos herdeiros da promessa. Quando nós, então, caminhamos rumo à eternidade, que é a nossa meta, a terra prometida que Deus nos dá através da libertação, nós percebemos então que a vontade de Deus se manifesta, porque Deus quer contar com o ser humano. Por mais que o ser humano seja falho e pecador, Deus ainda lhe quer contar. Isso fica claro para a gente lá na carta a Timóteo, a segunda leitura de hoje, quando Paulo diz a seu discípulo Timóteo: olha, sofre comigo o evangelho, mas não perca aí a esperança. O evangelho tem que ser o norte, o evangelho tem que ser a bússola de todo cristão. O cristão, então, que caminha rumo à eternidade, a quem pertencem todas essas promessas, ele tem que vivenciar com um comprometimento tudo aquilo que Deus coloca. Sabemos que Jesus é o portador da nova e eterna aliança. Ele agora é que dá significado a tudo aquilo. Entretanto, nós devemos então abraçar essa vida, abraçar essa realidade,
Não adianta nada sermos cristãos meia-boca, que somente observamos aquilo que nos interessa, mas devemos viver a radicalidade do Evangelho. E essa liturgia de hoje nos mostra o como é importante essa radicalidade, o quanto é importante esse despojar, esse libertar-se das amarras daquilo que nos prende. Imagina Abrão, lá em Ur, se porventura ele tivesse rejeitado a promessa de Deus, como que seria? Não, ele foi. E depois dele vieram tantos outros, veio Jesus, depois de Jesus veio outros como Paulo e por aí foi. Em outras palavras, a dinâmica do reino ela acontece de acordo com a disponibilidade do homem. Hoje nós vemos este evangelho da transfiguração, um evangelho riquíssimo em detalhes. O primeiro deles já começa com Jesus levando Pedro, Tiago e João para uma montanha. A montanha, para o evangelista Mateus, ela é o sinal da presença de Deus, né? É o sinal aí em que Deus está no comando. Então é da montanha que Jesus faz diversas coisas, como o próprio sermão da montanha, mas é aqui que ele leva então os discípulos para serem transfigurados. Chama a atenção de todos que antes deste evangelho, capítulo 17, nós temos um detalhe. Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, e Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, quando Jesus fala do sofrimento, Pedro tenta mudar o discurso e Jesus diz: afasta-te, Satanás. Mostra pra gente que muitas vezes a nossa fé ainda não está madura o suficiente. Pedro, aqui no caso, como o chefe da igreja instituído, né, o primeiro Papa, ele tem que ter uma fé muito mais forte, claro, para conduzir todos. Porém, a nossa fé também tem que ser uma fé madura. Não tem que ser uma fé fragilizada. Não adianta só reconhecer o Cristo e dizer por palavras bonitas, reconhecer, professar a fé e etc., mas não viver nada daquilo que o Senhor propõe, principalmente quando está atrelado a sofrimentos, está atrelado a simplesmente, talvez, um sofrimento como a morte, como muitos padeceram, o próprio Pedro, inclusive. Então Jesus, para provar a sua glória, ele leva esses homens até o monte. Ali ele fica transfigurado. A transfiguração, para nós, hoje, ela tem um sentido de antecipação. De uma maneira, vamos chamar de bem parcial, uma amostra, né? Vamos até usar essa expressão, uma pequena amostra parcial do que é a glória de Deus, o que é a ressurreição. Se aqui Jesus ficou transparente, brilhante, como o sol, como a luz, né? Em outras passagens até diz branco como ninguém poderia lavar. Imagina então como que é a ressurreição, como que é a glória completa. Se Pedro não entendia nada, Jesus vem mostrar, não é isso que vai acontecer, e daqui para melhor, mais coisas ainda. E aí aparecem Moisés e Elias. Moisés, o homem que via Deus face a face, o homem que subiu ao monte Sinai e trouxe as tábuas da lei, o homem que conduziu o povo à libertação do Egito, trouxe todos os preceitos, a chamada lei de Moisés. Elias, o homem do fogo, que fez cair o fogo do céu para provar a veracidade das palavras de Deus diante dos falsos profetas. Elias, que também fez aquele milagre em Serepta com a viúva. Elias, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, ou seja, o homem da profecia, do poder. Dois homens que não eram deuses, mas que tinham o Espírito de Deus presente, conversando com Jesus. Pedro até fica atônito, né, junto com os outros, mas Pedro ainda mais. Só que Pedro tem uma atitude, vamos dizer, infantil, quando ele diz: vamos fazer tendas. Quando ele fala de fazer tenda, a gente imagina muito uma coisa cômoda, né? Tenda, mesmo naquela época, armar uma barraquinha ali, colocar umas coisas aqui, etc. Vamos ficar aqui está gostoso, né? Não precisa fazer mais nada. Moisés e Elias, que já fazem anos que faleceram, já estão aqui de novo, vamos comemorar. Ou seja, estou acomodado na minha fé, estou acomodado com isso. E enquanto Pedro delira nessa bobagem, quem toma a dianteira é o pai. Esse é o meu filho, escute-o.
Ou seja, não adianta nada nós temos uma fé acomodada, não adianta nada nós queremos viver somente no comodismo e no que é satisfatório. O Evangelho necessita de decisão, o Evangelho, a fé necessita de provação, porque quanto mais provados nós somos, melhores nós ficamos. Quanto mais forjados no fogo nós somos, mais filhos de Deus nos tornamos. E é isso, como diz Paulo, que faz toda a diferença, porque não é somente as nossas obras, nós não conseguimos nos salvar sozinhos, sozinhos nós não conseguimos nada, tudo que conseguimos é por graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus, e para isso nós precisamos, no mínimo, atenção, no mínimo, escutar a Jesus Cristo, tal qual o Pai fala. Mas Jesus, então, irrompe o medo. Isso dá medo, né? Isso muitas vezes faz com que a gente se assuste. Sofrimento, problema, tribulação, muitas vezes a gente não quer, né? Muitas vezes a glória do Senhor a gente quer participar, mas sem passar por nada disso. E Jesus mostra que isso não é possível, porque é através do sofrimento que a glorificação se dá. Por isso que Jesus fala, levanta, não tem medo, vai. Abraão não teve medo. Paulo, depois da conversão, muito menos. E o próprio Jesus nem se fala. Quando desce da montanha, que é a hora de tomar as atitudes, que é a hora de voltar, digamos, à realidade, porque é bom subir a montanha, rezar, ouvir a Jesus Cristo, mas nós devemos também saber descer e colocar as coisas em prática. Jesus só ordena que eles não façam isso, porque eles só vão entender realmente o que significa isso com a ressurreição. E isso nós vamos fazer mesmo. Nós vamos celebrar lá, no mês que vem, a ressurreição do Senhor, quando vamos passar de todo aquele êxodo de pecado e morte e tristeza para a glória do ressuscitado que habita em nós. Por isso que com essa liturgia de hoje nós somos chamados a professar a nossa fé. Por isso que com essa liturgia somos chamados a sairmos do nosso comodismo. A conversão desse tempo quaresmal não é somente uma conversão de atitudes, mas também é um rumo novo que nós devemos tomar, uma iniciativa nova, um projeto novo. Deus quer que você saia dessa montanha cheio do Espírito Santo, mas também que você coloque tudo em prática e a confiança em Deus sempre aumentando, a confiança em Deus sempre crescendo, engrandecendo-se, porque Deus realiza em cada um de nós o seu projeto, nos faz ter uma descendência, nos faz ter o significado de uma missão, nos faz sermos diferentes. Convido você então, meu irmão, essa noite a rezar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a contemplar a sua glória e, vivendo essa ressurreição, perceber o quanto ela é importante para cada um de nós, mas que nós sejamos alimentados e fortalecidos com essa visão beatífica, porque assim nós poderemos ser criaturas novas, criaturas convertidas e ressuscitadas, que trabalham para o reino, sofrendo pelo Evangelho, mas se alegrando pela vida da terra prometida, que não é mais um território chamado Canaã, mas é o reino dos céus que Jesus mesmo abriu para cada um de nós. Vamos rezar?
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, queremos viver vosso apelo de escutar e seguir vosso Filho amado. Por isso vos pedimos forças, rezando. Dai-nos um coração como o vosso. Para que, pela vida da Igreja, discípula de vosso Filho, sejam abençoadas todas as famílias da terra, rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Para que a transfiguração de Jesus nos encoraje a segui-lo, sobretudo quando a cruz ficar mais pesada, rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Para que a nossa solidariedade seja como moradia a acolher nossos próximos mais desesperançados, rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Pai bondoso, dai-nos romper com tudo o que nos impede de sermos vossos filhos e filhas, e dai a vossa bênção aos que convivem conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre todas as nações, com amor vos tirarei, qual pastor vos guiarei para a terra vossa pátria. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem interiormente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Então na nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Então, a nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai-o. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. No campanário do céu se ouviu o badalar de mil sinos, e sobre o céu, sobre o mar, surgiu o mais belo cenário divino. Uma mulher reluzente vem, tendo na fronte as estrelas, a grande lua a seus pés mantém, toda a terra se exalta ao vê-la. Ave Maria.